Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela tua igreja. Guarda os meus irmãos, da graça, da vitória, a cada um. Nos dá, meu Senhor, mais graça para viver na tua presença. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Obrigado pela comunhão com teu Santo Espírito. Obrigado, meu Senhor, pelas transformações, pelas mudanças em nossas vidas, pelo prazer, Senhor, em dar testemunho do teu amor. Amado Pai, guarda os teus filhos em toda a terra. Guarda os nossos irmãos, cada um dos nossos amigos, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Estamos de volta, meus queridos irmãos, com a palavra ao amanhecer. O desejo do nosso coração é contribuir, trazendo uma palavra para a edificação dos nossos irmãos, e é muito bom amanhecer o dia já ouvindo a voz de Deus através da Bíblia Sagrada. Ouvindo a boa música é muito bom. O mundo vive em guerra permanente porque não tem esses valores. Nosso texto, Salmos 119, versículos 113 a 120. Vamos fazer a leitura, vamos buscar o benefício do nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Salmo 119, versículos 113. Glória a Deus. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio, o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me recriarei nos teus estatutos. Tu desprezas a todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra como escória todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com o temor da lei. Temi os teus juízos. Louvado seja o bendito nome do Senhor. As reações humanas que a gente conhece. Eu me arrepiei todinho quando ouvi e tal. O salmista menciona esta experiência. Meus queridos irmãos, a leitura que nós fizemos fala de realidades humanas. O primeiro versículo da leitura, o salmista fala que aborrece a duplicidade. Na sua mensagem para com Deus, na sua oração, ele declara: aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. É o salmista que diz que aborrece a duplicidade. E quem não aborrece? Todo mundo conhece a história do sujeito de duas caras. Como é que ele está hoje? Como é que ela está hoje? Hoje não chego nem perto. Pessoas com dois comportamentos. Um dia está uma seda, outro dia está que é espinho. Aborreço a duplicidade. E a duplicidade acontece de muitas maneiras. São muitos os comportamentos que apresentam isto. A duplicidade aparece na questão da amizade. Pessoas que despreza, reprova e às vezes ofende. Na ausência, na presença, parece que está tudo maravilha. A palavra de Deus tem resposta para tudo.
O salmista observava e sentia e sabia que isso não vem de Deus, não é bom. E ele diz: aborreço a duplicidade. Quem tem a lei de Deus, quem se deixa reger, dominar, orientar, instruir pela palavra de Deus, não age com duplicidade. Um dia está pelos pés e o outro pela cabeça, como diz o homem do campo. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Apartai-vos de mim, apartai-vos de mim, malfeitores. Aqui nós encontramos o Senhor Jesus falando, ensinando, que isto vai acontecer no final, no juízo. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isto vai ser uma realidade no juízo. Mas aqui, na experiência do salmista, ele via esses malfeitores como um empecilho. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que eu guarde, para não me atrapalhar, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Aqui é diferente do que o Evangelho fala. O Evangelho fala que na consumação vai haver algo parecido. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É uma condenação, é um juízo pronunciado pelo Rei Jesus, que é Rei e é Juiz dos vivos e dos mortos. Agora, aqui, da mesma forma que ele aborrece a duplicidade no versículo 13, ele se coloca como dependente do Senhor no versículo 14, tu és o meu refúgio, o meu escudo, eu espero na tua palavra. E no versículo 15, ele manda que mantenha a distância, que fique longe dele os que atrapalham a comunhão. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva e não me deixes envergonhado na minha esperança. O malfeitor, a má companhia, ela se torna um desastre, se torna realmente um problema. Agora, a má companhia ele já despachou, apartai-vos de mim, malfeitores. Aqui ele pede socorro ao Senhor para ser sustentado, para andar conforme a palavra e não ser decepcionado, não ser envergonhado, não sofrer injúria. No versículo 117 diz: sustém-me e serei salvo. Sustém-me, sustenta-me e serei salvo, e de contínuo me recrearei nos teus estatutos. Aqui desaparece a duplicidade. Todos os dias, de contínuo, de dia em dia, dia após dia, me recrearei nos teus estatutos, na tua palavra, na tua bondade, na tua orientação. No versículo 118, ele diz: tu desprezas a todos os que se desviam dos teus estatutos. Se Deus deu os estatutos, se ele orientou as pessoas, se ele levantou profetas para ajudar, para orientar, para aconselhar, para exortar, é porque ele almeja, ele deseja que esses estatutos sejam absolvidos e levados a efeito, colocados em prática. O objetivo dos estatutos, das leis, dos estatutos, dos princípios ensinados na palavra de Deus, é a gente praticar e ser cristãos mais prósperos, cristãos mais consagrados, mais dispostos a servir a Deus e servir o próximo. Honrar a Deus e honrar o ser humano, honrar o próximo. São princípios. Esses princípios eles são realmente absolutos e para toda a humanidade. Mas toda a humanidade segue? Claro que não.
e Deus não força. Mas acontece que é uma instrução perfeita, divina, maravilhosa, e quem coloca em prática só tem a ganhar. Tu desprezas todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Eles vivem na falsidade, enganando e sendo enganados, iludidos e sendo iludidos. Isto em todos os aspectos. O aspecto cultural, tem coisas que são vistas e passadas como cultura que, na verdade, são iniquidades. Não é cultura, são iniquidades. Tem coisas que são passadas como um aprendizado, uma cultura de uma nação para outra, e, na verdade, é maldade. Não existe a cultura na idolatria. Na idolatria existe iniquidade. Não existe cultura na prostituição. Existe iniquidade. Então, quando uma nação é liberal, quando uma tribo é liberal ao ponto de não prezar o matrimônio, de não prezar a individualidade, a propriedade individual é um direito, o direito é sagrado. É um direito que ninguém usurpe o direito um do outro. São estatutos da palavra de Deus, são preceitos da palavra de Deus. No versículo 119, ele diz: tu tiraste da terra, como se tira a escória, todos os ímpios. A escória é muito conhecido na linguagem dos ourives. O ourives, ele purifica a prata, ele purifica o ouro para alcançar aqueles graus, ele purifica isto. Não pode ter nada, nenhuma impureza no ouro, nenhuma impureza na prata. E ele diz que tu tiraste da terra, como se tira a escória, todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. Os testemunhos de Deus, eles são vida. Os testemunhos de Deus, eles exaltam a vida, enaltece a vida, enaltece a seriedade e a lealdade humana. São princípios extraordinários. Não tem como ignorar esses princípios e ser um bom cristão. Era impossível ignorar esses princípios e ser um bom judeu. Um judeu que agradasse a Deus. Um judeu que obedecesse à lei. Um judeu que estivesse em sintonia com o culto no templo ou na sinagoga. Se despreza esses princípios, no templo não é bem-vindo, na sinagoga também não. Se despreza estes princípios, despreza aquele que os deu. E o último versículo, meus amados, o salmista diz: o meu corpo se arrepiou com temor de ti. Não existe quem não tenha temor. Primeiro, o temor do desconhecido. O conceito que os antigos tinham, e a Bíblia transmite isso, é que ninguém veria a Deus e permaneceria vivo. Se alguém tivesse uma visão, uma teofania, uma visão de Deus, pode ficar certo que seria no máximo um prenúncio da sua partida, da sua morte. Porque o homem, no seu natural, ele não pode contemplar a face de Deus. Então, era uma instrução corrente e causava medo. Moisés teve medo de olhar para Deus quando teve a visão no Sinai, aquela sarça ardendo, e ele não via. Ele via a labareda, mas não via a labareda destruir aquilo ali. Então, ele foi olhar, ouviu a voz, teve medo de olhar, temeu olhar para Deus. Quase todos os homens
profeta Isaías, quando teve a visão da glória, era uma visão, e ele sabia que era uma visão. Não era uma teofania clara, era uma visão. Mas ele diz, ai de mim que estou perecendo. Eu vou morrer, porque a diferença abismal entre o eterno na sua santidade, pureza e profunda glória com o ser humano, chamado aqui de escória, no versículo 119. Tu tiraste da terra como escória todos os ímpios. O ser humano, o ímpio, é escória pura. E os que não são ímpios, mas agem muitas vezes inadvertidamente ou conscientemente, precisa tirar as escórias. É muito difícil isto, mas é uma verdade. Infelizmente, é a experiência de todos nós. Meu corpo se arrepiou com o temor de ti e temi os teus juízos. Qual o juízo? Por que é que o profeta teve medo? Medo de morrer, medo de ser consumado ali na presença de Deus. Os filhos do Arão morreram na presença de Deus. E quantos exemplos se vê e se lê nas Escrituras daqueles que tiveram muito medo pelo fato de reconhecer as suas imperfeições. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos encoraje e nos dê. Você sabe quem é que nos dá segurança para poder entrar no Santo dos Santos pela fé? O Senhor Jesus. Ele rasgou o véu através do seu corpo e franqueou a entrada. Hoje a nossa intercessão é pela família Monteiro, recomeçando o ciclo de intercessões. Família Monteiro, a irmã Francisca, seu filho, suas filhas, sua nora, seus genros, uma família bem numerosa, e louvamos a Deus pelo bem-estar de cada um. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua graça. Suplicamos a ti, meu Senhor, pelos nossos irmãos. Abençoa, meu Senhor, na manhã deste dia, toda a tua igreja. Guarda os teus servos, opera maravilhas em cada família, abençoando pais, abençoando filhos, abençoando, meu Senhor, os teus servos que estão em tratamento, que estão passando por dificuldades, que estão temendo, Senhor, e também muitas vezes sacrificados, não tendo, meu Senhor, como atender todas as suas necessidades, gastando muito com doenças, com provações, com dificuldades. Ó Deus, socorre os meus irmãos, opera em cada vida. Agora, Senhor, te apresentamos a família Monteiro, a irmã Francisca Monteiro, toma em tuas santas mãos, dá saúde, dá graça, abençoa a irmã Lúcia, toma em tuas santas mãos, guarda, meu Senhor, seu esposo, seus filhos, sua filha, guarda, meu Senhor, cada um, abençoa a Cristina, seu esposo, seus filhos, guarda a Maria Ferreira, Senhor, esposo e filhos, ó Deus, toma em tuas santas mãos. Guarda o Santiago, toma em tuas santas mãos, abençoa, meu Senhor, a sua família. Guarda os meus irmãos, da vitória, da graça, sustenta, opera maravilhas na vida da igreja, na vida dos nossos irmãos congregados e dos agregados à família, Senhor, através do matrimônio, através da comunhão familiar. Deus fiel, Deus poderoso, dá graça e vitória aos meus irmãos, e a tua serva dá a vitória completa, a saúde completa, para celebrarmos, meu Senhor, com alegria, agradecer a Ti num culto de ação de graças. Pai bondoso, ouve dos céus as nossas petições, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.